Olá, meus amores, bom dia. Estamos aqui reunidos mais uma vez para nossa aula de revisão. Hoje, terça-feira, dia 28 de setembro. Tia, o mês está passando, o ano está passando muito rápido. E vocês estão fazendo falta, hein? Se possível, volte para a escola, vem para cá, está fazendo falta. Já estamos com 100% liberados. Vem para cá. Vamos hoje para a nossa revisão de história. Mas antes de chegarmos à nossa revisão, vamos finalizar o nosso conteúdo de história falando sobre o segundo reinado. Pegue o seu livrinho e abra na página 76. Vem comigo! Vamos lá! Tia, segundo reinado. Nós aprendemos muita coisa até chegar ao segundo reinado, não é verdade, gente? Tia, é verdade. Teve o período regencial, aí teve. Dom Pedro só tinha apenas 5 anos de idade. A maioridade dele foi antecipada com apenas 14 anos. Tia, foi muita coisa que aconteceu no nosso país. Pois é. E aí hoje vamos dar início ao segundo reinado. Olha quanto tempo durou. 1840 até 1889. Tia, quase 50 anos. Exatamente. O segundo reinado começou em 1840, com uma grande mudança na Constituição, que declarou Pedro de Alcântara, aos 14 anos de idade, ele se tornou o nosso imperador, sendo aclamado Dom Pedro II. De acordo com alguns políticos da época, esse seria o único meio de garantir a unidade do território brasileiro. Você lembra que existiam algumas províncias que eram extremamente fiéis a Portugal? Outras que queriam se libertar do Brasil? Gente, foi uma loucura só. E aí faltava dinheiro, faltava pessoas para administrar, uma loucura. E aí eles resolveram antecipar a maioridade para ver se com isso as coisas se encaixavam e voltavam para o lugar. Então, para começar uma conciliação, Dom Pedro II tanto nomeou políticos do Partido Conservador, como também liberou do partido, convocou também do Partido Liberal. Ah, tia, ele foi inteligente. Ele pensou assim: vou agradar o pessoal do conservador, vou agradar o pessoal do liberal, e aí todos eles vão me ajudar a colocar o país nos eixos. Será que deu certo? Vamos lá! Nesse período aconteceram as revoltas liberais, nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, que foram vencidas por tropas comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva. O governo imperial sufocou também a Revolução Praieira, que aconteceu lá em Pernambuco. Pernambuco queria ser livre, queria se libertar do Brasil. Durante o segundo reinado, o Brasil progrediu bastante e passou por algumas transformações. Surgimento das indústrias, a construção das estradas de ferro, a instalação de usinas, a criação de estaleiros para construir navios, a modernização dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Houve o desenvolvimento dos correios, o melhoramento dos portos, a criação de várias escolas, olha que maravilha! A iluminação a gás na cidade do Rio de Janeiro e a instalação de um cabo telegráfico submarino ligando o Brasil à Europa. Olha que chique! Você ia ter a oportunidade de conversar com alguém na Europa. Tia, a gente faz isso atualmente assim, brincando, né? Mas no passado foi um sucesso, viu, gente? Começou desse jeito. Desenvolvimento da agricultura,
principalmente o cultivo do café. O imperador incentivou bastante a cultura brasileira, dando destaque aos escritores José de Alencar, Machado de Assis e aos poetas Cassimiro de Abreu e Castro Alves. Marque aí no seu texto, de o imperador até Castro Alves. Então ele gostava mesmo, ele dava incentivo ao povo do nosso país. Esse era o desejo dele, né? Na pintura destacaram-se Vitor Meireles e Pedro Américo. Na música nós temos como destaque o maestro e compositor Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, é muito importante, é tão lindo, gente, é tão suave, é tão intenso. Você está ouvindo o trem tocado por uma ópera. Olha que chique, olha que emocionante. Se você puder ouvir na sua casa, vale a pena. O produto mais importante dessa época era o café, que ficou conhecido como ouro negro. Passe aí em tracinho embaixo da palavrinha café e da expressão ouro negro. O café foi trazido ao Brasil por Francisco de Melo Palheta, que morava no Pará, e trouxe o café da Guiana Francesa, algumas mudas. Os pés de café passaram a ser cultivados em várias províncias do nosso país, tornando-se o principal produto de exportação do Brasil. Lembra que quando eles chegaram aqui, eles disseram: nessa terra tudo que se planta dá. Exatamente. E o governo de Dom Pedro II se destacou pela paz interna e pelo crescimento econômico do país. Então ele quer dizer que ele começou muito bem, né? Agradando aos conservadores, aos liberais, trazendo muitas benfeitorias para o nosso país, muita modernização e assim sucessivamente. Assim o Brasil foi chegando aos eixos. E aí o Brasil participou também de lutas armadas contra outros países, mas a mais longa de todas elas foi a Guerra do Paraguai. Aí começam os conflitos, né? A confusão. A Guerra do Paraguai foi entre 1864 e 1870. Marque aí. Nessa guerra, o Brasil lutou ao lado da Argentina e do Uruguai, formando a Tríplice Aliança. Então, quem são os três países que formam a Tríplice Aliança? Brasil, Argentina e Uruguai. E eles lutaram juntinhos na guerra contra o Paraguai. E eles recebiam apoio financeiro e militar da Inglaterra. Lembra? Lá no comecinho, exatamente, a Inglaterra ajudou nesse motivo aqui. O Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, era um país desenvolvido e independente das nações europeias. E o seu objetivo era o quê? Obter uma saída para o Oceano Atlântico e aumentar o seu comércio marítimo, ou seja, eles queriam ultrapassar a barreira do Uruguai, da Argentina e do Brasil para poder chegar ao Oceano Atlântico sem nenhum problema, ou seja, sai do meio, vou passar aqui dentro da tua casa, sem pedir licença. A guerra teve início quando o presidente do Paraguai mandou aprisionar o navio brasileiro, que navegava no Rio Paraguai. Assim como o Rio Prata e o Rio Paraná, era utilizado pelos 4 países para o comércio de mercadoria, ou seja, Paraguai, Argentina, Uruguai e o Brasil utilizavam os 2 rios, os 4 países. Paraguai se passou, se achou o dono, mandou prender o navio brasileiro. Aí ele cutucou onça com vara curta, né? Aí começou a guerra. Após 6 anos de batalhas, o Paraguai era um país devastado. Milhares de pessoas morreram durante o conflito e a economia foi totalmente destruída. Parte do seu território passou a pertencer a países adversários, ou seja, ele começou a perder a sua força. E no Brasil, o governo imperial contraiu uma dívida gigantesca com a Inglaterra, pois uma grande quantia em dinheiro foi gasta com a guerra. E a popularidade de Dom Pedro II começou a cair.
Aumentou o movimento pela libertação dos escravos e as ideias republicanas chegaram às ruas. O caminho para a República já começava a ser desenhado. Então, já ia acontecer a libertação dos escravos e ia também chegar a proclamação da República. Quando o país está devendo a outro e dinheiro envolvido com guerra, o povo não fica contente. Pode esperar que vem revolução por aí. Vamos lá juntos na 78. O segundo reinado começou com a declaração da maioridade de Dom Pedro de Alcântara, em julho de 1840. Qual foi a idade que ele assumiu o trono? 16, 14 ou 15 anos? Ah, tia, essa ó, mamão com açúcar e leite condensado. 14 anos. Marque o X. Segunda. Quanto tempo que durou, gente, o segundo reinado? Tia, foram quase 50 anos. Isso mesmo. Vamos lá para o V ou F. Para promover uma política de conciliação, Dom Pedro II tanto nomeou o Partido Conservador como nomeou o Partido Liberal? Verdadeiro. As revoltas liberais que aconteceram nas províncias de São Paulo e Minas Gerais foram vencidas pela tropa de Solano Lopes? Não, tia, é falso. Foi o Lima e Silva que venceu. Durante o governo de Dom Pedro II, aconteceu muita modernização, principalmente dos transportes e dos meios de comunicação? Verdadeiro. A cana-de-açúcar foi o principal produto? Não, tia, foi o café, falso. Era o ouro negro. Dom Pedro incentivou a cultura brasileira? Sim. O café ganhou grande importância? Sim. Então, as duas últimas são verdadeiras. Quarta questão. A Guerra do Paraguai aconteceu em 1864 e 1870. Quais os países que formavam a Tríplice Aliança junto com o Brasil? A Argentina e o Uruguai. Então, você vai marcar a letra C. Na quinta questão, nós iremos preencher a cruzadinha e, ao mesmo tempo, completar as frases. Dom Pedro II governou por quase meio século. Então, número 1, século. Dois. O segundo reinado foi um período de grandes realizações na literatura, na música, nas artes plásticas, teatro, ciências, o Brasil participou desse período na Guerra do Paraguai. Ok? Então você preenche e depois encaixa na cruzadinha. Terminou aqui. Não esqueça o Czinho de certo, pequeno e educado.
fecha esse livro e pega a atividade de reforço. Vamos lá? No seu livrinho de atividade de reforço, você vai abrir na página 130. Nós vamos responder da 130 até a bandinha da 134, certo? Juntinhos. Vamos lá. Pronto, podemos começar? Primeira questão. Complete as frases abaixo corretamente. O imperador da França queria conquistar toda a Europa. B. Várias lutas foram vencidas por Napoleão, porém, ele não conseguiu vencer a Inglaterra. Então, franceses e ingleses permaneceram em guerra. Napoleão, Inglaterra, franceses, ingleses. C. Quem não queria tomar partido na guerra, pois devia favores aos dois países? Exatamente, Portugal. Para fugir dessa situação, quem foi que veio para o Brasil com todos os seus funcionários? Isso mesmo, a família real. Dois. Responda as perguntas a seguir. Na fuga ao Brasil, quem formava a corte portuguesa, além da família real? Tinha os militares, os religiosos e os funcionários. Eram 15.000 pessoas. Exatamente. Funcionários, militares e religiosos. Quase 15.000 pessoas. Eita, tia. O pobre velho dos brasileiros sofreram foi muito, viu? B. Quem foi que governou Portugal nessa época? Dom João. C. Por que o Brasil se tornou uma sede do governo português? Porque os franceses haviam invadido Portugal.
3. Pesquise e descreva a medida ordenada por Dom João para acomodar a corte portuguesa. Tia, ele foi muito mal, foi mal educado. Ele chegava lá e dizia assim, ó, saia que nós vamos morar aí. Ele mandou despejar as pessoas, tia, a senhora acredita? Pois é. Despejar. Tia, e eles queriam qualquer casa, ó. Nada disso, eles só queriam as casas boas. Então ele mandou despejar as pessoas que moravam nas melhores casas. Sul. Acompanha. Atualiza. Tia, muita coisa, tô com preguiça. Tem preguiça não, é revisão. Força na peruca. Coloque VOF. O imperador da Inglaterra na época do bloqueio continental Napoleão Bonaparte? Falso. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, foi quem ordenou o fechamento dos portos? Sim. Napoleão Bonaparte era amiguinho do rei da França? Não. O imperador da França mandou invadir todos os países conhecidos? Não. Quem governava Portugal na época do bloqueio? Era o príncipe regente Dom João? Sim. Então como é que ficou? FV, FFV. FV, FFV. Tem quinta não, tia. Já passo para a próxima página. Independência do Brasil. Coloca a data e bota revisão. Dom Pedro enfrentou em seu governo grandes dificuldades e tomou algumas medidas para resolvê-las. Liste nos espaços abaixo o que se pede. Quais foram as grandes dificuldades? Tia, a primeira delas, ó, situação financeira muito ruim. Depois, o comércio sofria uma grande crise. Comércio em crise. Tia, e se o pessoal tinha voltado para Portugal, então faltavam funcionários, ficou tudo desorganizado. E aí, o que aconteceu com o tesouro, tia? Estava praticamente esgotado. Tia, não tinha, ele não podia fazer nada para melhorar isso? Sim, vamos ver o que foi que ele fez. Ele fez uma economia
rigorosa. Então quer dizer que ele começou a economizar, né? Deixou de gastar com bobagens. Exatamente. E ele reduziu as próprias despesas. Se ele poderia economizar, as outras pessoas também. Porque quando a gente quer dar exemplo, nós temos que fazer a primeira parte. Ai, que legal! E ele fez um regime de orçamentos. Isso foi interessante. 2. As tropas de quem? Napoleão Bonaparte foram expulsas de Portugal pelos portugueses e foram ajudados pelos ingleses. Então, na letra A, você vai completar com Napoleão Bonaparte e vai escrever ingleses também. Na letra B, Dom João voltou para Portugal, deixando aqui o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Dom Pedro, príncipe regente. Letra C. Portugal obrigava Dom Pedro a deixar o governo, mas os brasileiros queriam a sua permanência no país. Por isso foi entregue a Dom Pedro o abaixo-assinado, pedindo que ele ficasse no Brasil. Letra C aqui. Dom Pedro abaixo-assinado ficasse no Brasil. Escreva que a tia espera um pouquinho. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Podemos ir para a terceira. Que forma de governo passou a vigorar no Brasil após a proclamação da independência? Passou a ser uma monarquia exercida pelo rei ou imperador. Muito bem. Não tinha primeira de novo. Primeiro reinado. Sublinhe as afirmativas corretas. Todas as províncias do Brasil aceitaram a independência? Não. Então
Vai que é X, não. O problema da independência do Brasil não ficou resolvido com a proclamação que ocorreu em 7 de setembro. Sim, então nessa segunda passo atrás. Logo que Dom Pedro foi coroado, foi totalmente aceito. É piada. Não. A pacificação aconteceu depois de um ano com muita luta? Sim. Foi convocada uma Assembleia Constituinte? Sim. Então tem 3 verdadeiras e 2 falsas. Muito bem. A segunda questão a gente vai colocar a numeração, tá? 3, 1, 2, 4, 6, 5. Show preguiça, vem aqui me atrapalhar. Show preguiça. Vamos para a primeira de novo. Por que as regências foram formadas? Tia, porque o príncipe só tinha 5 anos de idade. O herdeiro do trono era de menor. Exatamente. Acertou em cheio. Porque o herdeiro do trono só tinha 5 anos e era de menor. Ok? Na 2, tia, também é para numerar. A tia vai numerar, tá? Para ficar mais fácil. 3, 1, 2, 4. Na terceira questão, nós vamos colocar o nome dos participantes da regência trina, da regência trina provisória, trina permanente, una e a segunda regência una. Então, na primeira foi quem, tia Cíntia? Francisco de Lima e Silva. Parece com aquela que a gente fez no outro livro. Aí, Carneiro de Campos. E Campos Vergueiro. No segundo quadradinho, nós temos José da Costa Carvalho. Braulio Muniz. E Francisco de Lima e Silva. E aí na letra C, Padre Diogo Antônio Feijó. E na letra D foi Pedro de Araújo Lima.
Tia, muita coisa para escrever. Coragem. Tá finalizando. Segundo reinado. Em que ano se iniciou o segundo reinado e como foi que isso aconteceu? No ano de 1840, com a declaração da maioridade de quem? Dom Pedro II. Isso. Quais foram os fatos que marcaram o segundo reinado? Além da Guerra do Paraguai, foi também a abolição da escravatura. Muito bem, escreva. Guerra do Paraguai e abolição da escravatura. Três. Qual foi o maior conflito enfrentado por Dom Pedro? Tia, foi a Guerra do Paraguai, né? Exatamente. E quais foram os países que participaram dessa guerra? O Paraguai e a Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai. Isso. Virou, quinta questão. O que foi a Tríplice Aliança? A gente acabou de falar, né, tia? Foi a junção, a união do Brasil, Argentina e Uruguai, que lutaram contra o Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai, que lutaram contra quem? Contra o Paraguai. Isso. Força e coragem. O Brasil passou por grandes transformações no segundo reinado. Escreva alguns exemplos. Ah, tia, são aquelas coisas que estão lá no quadradinho daquela página? Exatamente. Acho que é 77. Avanços nos meios de transporte, de comunicação, primeiras indústrias. Foram construídos estaleiros, a primeira estrada de ferro e as primeiras linhas de telégrafos. Olha que legal! Então, a sexta questão a gente vai deixar a página para você pesquisar. Tá aqui, ó. Quadradinho verde,
da página 77, tá? Você escolhe pelo menos 5 coisas e escreve, hein? Então, responda com carinho a sua revisão, estude, faça uma boa leitura dos textos. Só vai servir de crescimento para você, para o seu aprendizado. Combinado? Cheiro bem grande, ó. Coraçãozinho cheio de saudade. Vem para a escola, liberado 100%. Você está fazendo falta aqui. Tchau, tchau. Bom dia! Chegamos à nossa terça-feira. E como de costume, a nossa aula de ciências. Juntamente com a aula, iremos fazer a nossa revisão, ou sondagem, como queiram chamar. E é o mesmo, iremos rever os conteúdos. Você já agradeceu a Deus hoje? Obrigada, Senhor, por mais um dia. Abençoa, Senhor, a minha inteligência, o meu coração. Fazei-me uma criança boa, esperta e inteligente. Abençoa a minha mamãe, abençoa o meu papai, abençoa as minhas professoras. Abençoa a minha escola, Senhor, para que nada de ruim aconteça. Abençoa, Senhor, o mundo, para que a gente consiga vencer. Amém? Amém. Estão bem? Bem? Graças a Deus. Mais uma semana, né, que a gente iniciou ontem. Essa semana de revisão ou sondagem. E na próxima serão as nossas provas. As nossas avaliações. E as avaliações serão escritas. Dia 6 de outubro, né, que é uma quarta-feira, você deverá, você que está só remoto, vem buscar as provinhas para poder fazer e depois vir entregar, certo? Ok? Tudo isso vai no grupo organizadinho, beleza? Vamos lá pegar o nosso livro de ciências. Livro de ciências, página, deixa eu pegar aqui, esse livro é todo abençoado, página 68. Livro de ciências, né? Bom dia, bem bonito. Página 68. A célula. A célula que temos por todo o nosso corpo. E existem várias outras coisas que nós vamos descobrir agora. A célula. O corpo da maioria dos seres é formado por milhares de pequenas partes vivas, chamadas de célula. As células são estruturas que formam o nosso organismo. Há em uma pessoa milhares de células que desempenham várias funções. Elas são tão pequenas que não conseguimos observá-las a olho nu, só olhando. Para isso, utilizamos o microscópio, que nem o menino está fazendo aí. Alguns seres vivos podem ser formados por uma única célula. Únicas células são seres unicelulares. Se só é formado por uma célula, unicelular. Uma célula, ok? Se é formada por várias células, são pluricelulares. Várias células. Existem aqueles que são formados por várias células, são chamados pluricelulares. Exemplo, animais e plantas. As células podem ser de dois tipos diferentes. Eucariótica, que são encontradas nos animais e vegetais, inclusive na gente, e procariótica, que são das bactérias. Olha aí. Estão vendo aí a célula eucariótica? Vocês irão ver isso aqui bastante no sexto, oitavo, certo? Você irá aprofundar. Agora é só para você saber o que é. Então, isso daqui
É para que a gente possa entender que o nosso corpo é formado por tecido que tem várias células. Existem as células boas, as células que não fazem bem para nós, as células mortas que saem também do nosso corpo. Página 69. As células eucarióticas são bem maiores que as células procarióticas. Eucarióticas, animais e plantas, procarióticas, bactérias. E apresentam uma estrutura muito organizada. Enquanto os seres procariotas são mais simples. Geralmente, as células são formadas por 3 partes: núcleo, membrana plasmática e citoplasma. Cada parte com função estabelecida. O núcleo é a parte responsável pela reprodução da célula. Membrana plasmática envolve e protege a célula. Citoplasma armazena substâncias necessárias para a sobrevivência da célula. Vamos imaginar um ovo que você quebrou e colocou na frigideira para torrar. Vamos imaginar um ovo, certo? Aqui seria a gema do ovo e aqui a clara do ovo. Se você colocar o ovo para fritar, vai criar uma crosta aqui na bordinha para que essa clara não esparrame, não é? Essa bordinha frita que acontece no ovo é a membrana plasmática. É porque essa membrana que envolve e protege a célula. Vamos imaginar a clara do ovo, a parte branca, será o citoplasma, que é o núcleo, né? A parte onde tem várias informações. E a gema seria o núcleo, que é o centro. Isso é só para você ter uma ideia. Imagine um ovo, pegou o ovo, quebrou o ovo. A bordinha que formou quando estava fritando é a membrana plasmática. O citoplasma seria a clara do ovo e a gema seria o núcleo. O que é que a tia quer dizer? Que a membrana protege, o citoplasma é o líquido que tem dentro e o núcleo é a parte do meio. Como diz aí, ó, o núcleo é a parte responsável pela reprodução. O núcleo é responsável pela reprodução. O citoplasma é a substância necessária para que consiga ficar viva. E a membrana plasmática envolve e protege a célula. Então, a célula seria mais ou menos como esse ovo para fritar, certo? Só para a gente ter uma noção de como seria. No núcleo das células existe o DNA, que é responsável pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos. É ele que define nossa cor de pele, cor dos olhos, nossos cabelos, etc. Em nossas células, 50% do DNA é herdado do pai e 50% da mãe. Por isso, os filhos possuem muitas características de seus genitores. Veja a seguir tipos de células encontradas nos seres humanos. Vamos lá. Hemácias ou glóbulos vermelhos. Células existentes no sangue cuja principal função é transportar o gás oxigênio para todas as células do corpo. Isso é a função dos glóbulos vermelhos. Glóbulos brancos, células que também estão presentes no sangue, têm como tarefa defender o organismo de infecções. Observe na imagem um glóbulo branco atacando uma bactéria invasora. O glóbulo branco é como se fossem soldadinhos do nosso corpo. Ele irá ajudar a defender para que a gente não fique doente. Células nervosas ou neurônios. Células do sistema nervoso responsáveis pelas nossas sensações. Quando sentimos fome, sede, cheiro, som, dor e outras sensações. Tudo isso acontece a partir do estímulo produzido pelas células do sistema nervoso, os nossos neurônios. Aí eles mandam todas as informações para o restante do nosso corpo. Olha aí a mulher. Aqui você já conhece algumas células do nosso corpo. Vamos também conhecer um pouco sobre o microscópio, equipamento que permite ampliar uma estrutura não visível a olho nu. O microscópio foi uma invenção dos cientistas e pesquisadores de antigamente. Por volta do século XVII, eles usavam lente de aumento para melhorar a visão em suas pesquisas.
Os primeiros microscópios foram criados simples e possuíam uma única lente que permitia uma melhor ampliação da estrutura a ser observada. Observe o modelo do primeiro microscópio criado, tão diferente do que temos hoje. Se você observar esse microscópio, observar o que o menino está utilizando, existe uma diferença muito grande, né? Vamos lá. Primeira questão. Responda as questões abaixo. O que são células? O que são células? São pequenas partes vivas que formam o nosso organismo. Escreva aí. São pequenas partes vivas que formam o nosso organismo. Letra A. O que são células? São pequenas partes vivas que formam o nosso organismo. Escrevam. Tia, repete de novo. São pequenas partes vivas que formam o nosso organismo. Ok? Letra B. Como são chamados seres vivos formados por uma única célula? Como são? Unicelular. Unicelular. E dê um exemplo. Quem é o exemplo? Aqui são os vegetais e os animais. E aqui é quem? Bactéria. Muito bem. São chamados de unicelular. Exemplo, bactéria. São chamados de unicelulares. Exemplo, bactéria. Qual a diferença entre uma célula eucariótica e uma procariótica? As eucarióticas são bem maiores, não é? As eucarióticas, tá lá no comecinho da página 69. As eucarióticas são bem maiores que as células procarióticas e apresentam uma estrutura mais organizada, enquanto os seres procariotos são mais simples. A resposta da letra C está na página 69, primeiro parágrafo. A resposta da letra C está na página 69, primeiro parágrafo. Acharam aí? Página 69, primeiro parágrafo, a resposta da letra C na primeira questão. As células eucarióticas são bem maiores que as células procarióticas e apresentam uma estrutura mais organizada, enquanto os seres procariotos são mais simples. Copia aí. A 2 é fácil. Escreva o nome de algumas células que formam o corpo humano. Tem bem aqui na página 69 também. Hemácias ou glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, células nervosas ou neurônios. Segunda questão também está na página 69. Células que formam o corpo humano. Hemácias ou glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e células nervosas ou neurônios. Podemos ir para 71. Deixa eu só terminar de escrever, depois termino. 71. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Escreva V para verdadeiro e F para falso. A maioria das células é formada por 3 partes: núcleo, membrana e citoplasma. Ok, verdadeiro. O núcleo da célula é responsável pela reprodução da célula. Ok, verdadeiro. O citoplasma é responsável por envolver a célula. Falso, é a membrana, né? É na membrana plasmática localiza-se o núcleo. Não, é no citoplasma. Então, BVFF. BVFF. Pesquise e desenhe no quadro abaixo o microscópio. Em seguida, escreva qual é a importância desse objeto para a ciência.
Vai desenhar um microscópio aí, lindo, que nem vocês sabem desenhar. E vai dizer qual é a importância, né? Importante por quê? Porque permite visualizar as células, não podemos ver a olho nu. Porque permite visualizar as células, que não podemos ver a olho. Porque permite visualizar as células, que não podemos ver a olho. Porque permite visualizar as células, que não podemos ver a olho nu. A quinta também é fácil, que a resposta já está aqui na lousa. Observe as células no meio, cada uma de suas partes. Cada uma de suas partes. Primeira parte, membrana plasmática. Primeira parte, membrana plasmática. A segunda que ela está mostrando é o núcleo. E a terceira, o citoplasma. De cima para baixo, membrana plasmática, núcleo, citoplasma. Membrana plasmática, núcleo, citoplasma. Membrana plasmática, núcleo, citoplasma. Vamos aprender mais sobre o tema? Escolha um tipo de célula do corpo humano. Em trio, não, que você está sozinho em casa, né? Realize uma pesquisa de vídeo na internet e aborde o funcionamento dessas células no organismo. Ao final, não precisa realizar uma exposição. Só vai escrever aí o que você achou sobre a célula que você pesquisou. Pronto. Pesquisou sobre determinada célula, escrever. Não precisa ser muito não, até porque só tem 4 linhas, certo? Você vai escrever sobre o tipo de célula que você pesquisou aí na sua casa. Então, a nossa tarefa, deixa eu ver aqui. A nossa tarefa foi páginas 70 e 71. Páginas 70 e 71. Páginas 70 e 71 no nosso livro. Só que nós sabemos que a revisão é aonde? Nosso livro de reforço. Então, nós vamos pegar o nosso livro de reforço. Nós já respondemos a página 141, 142, 143, 144 e 145. Da 145, falta justamente até a 146, as 4 questões. Página 145, as relações entre os seres vivos. As relações entre os seres vivos. Atividade de reforço. Aqui já foi, certo? Então, vamos para a atividade de reforço. Página 145. Atividade de reforço. Página 145. Já tinha apagado a luz. Atividade de reforço. Página 145. As relações entre os seres vivos. Primeira questão. Encontre no diagrama 5 mecanismos ou atributos que os animais utilizam para se defender. O que é que os animais utilizam para se defender? A camuflagem, o veneno, mimetismo, os espinhos e a coloração. Você, na primeira questão, você vai ter que achar esses 4 nomes. Mimetismo, camuflagem,
veneno, coloração e espinhos. E achar esses 5 nomes. Procurei 5 nomes: mimetismo, camuflagem, veneno, coloração e espinhos. Mimetismo, camuflagem, veneno, coloração e espinhos. Achou? Ótimo. Vamos para 2. Lembrando que tem 2 nomes na vertical e 3 nomes na horizontal. 2. Marque apenas a alternativa correta. Chama-se de presa e predador a relação existente entre animal e seus filhotes. Não. Presa e predador é o animal que está sendo caçado para ser engolido. Os dentes dos animais possuem a mesma forma e tamanho, independente da dieta de cada grupo. Não. Quem come carne, os dentes são pontiagudos. Plantas não possuem estratégia de defesa, pois elas não precisam. Não. Tem espinho. Tem ponto que tem veneno. O desenvolvimento de estratégia de defesa é essencial para garantir a sobrevivência das espécies. Correto. Na segunda questão, vai marcar um X na última bolinha. Última. Uau, na 146 nós temos aí a cobra. Leia as frases abaixo e escreva qual estratégia de defesa cada animal utilizou. A. Bia levou um susto quando chegou perto da plantinha, pois tinha uma aranha com a mesma cor das folhas que quase não dava para ser percebida. Se ela estava se confundindo com a plantinha porque tinha quase a mesma cor das folhas, qual é que a gente usa? Exemplo do camaleão. Camuflagem. Muito bem, na letra A você escreve camuflagem. Letra A da terceira, camuflagem. B. Ao olhar rapidamente para o telhado, Eurico pensou ter visto a cabeça de uma coruja, mas era apenas uma borboleta com as asas abertas. Aquela borboleta parece uma coruja, como é o nome? Mimetismo, muito bem. Letra B, mimetismo. Letra A, camuflagem. Letra B, mimetismo. Renato avistou uma rã no jardim e a mãe dele pediu para que ele não se aproximasse do animal, pois a coloração chamativa parecia indicar que aquele animal era venenoso. Tá falando? Coloração vai ser o quê? Coloração de advertência. Coloração de advertência. Letra A, camuflagem. Letra B, mimetismo. Letra C, coloração de advertência. Letra A, camuflagem. Letra B, mimetismo. Letra C, coloração de advertência. Agora nós temos a águia e o coelho. Observe a imagem e depois responda as perguntas. O que está sendo retratado na cena? Quem é que está querendo pegar quem? A águia está querendo está querendo pegar o coelho. A águia está querendo pegar o coelho, ou prender, ou, no caso, a presa e o predador. A águia está tentando, está na tentativa.
Quais atributos o predador acima parece utilizar? O que é que você observa que a águia está pegando, utilizando para tentar pegar o coelho? As garras e o que mais? Bico. Letra B, as garras e o bico. Letra B, as garras e o bico. Aqui você vai escrever com as suas palavras na letra C. O que a presa poderia fazer para fugir desse ataque? O que é que a presa poderia fazer para fugir deste ataque? Relate com suas palavras. O que é que ela poderia? Você que tem que escrever o que ela poderia fazer para evitar este ataque. Terminou a página 145, 146. Não esqueça de colocar a data dentro do retângulo. Nós iremos para a página 191, 192, 193 e termina na 194, certo? 191, aí você tem um retângulo. Dentro desse retângulo você vai colocar a data. Qual é a data? 28/9/2021. Ok? Podemos ir? Vamos lá. A primeira parte é fácil. 191, olha a data, 28/9/2021. Teste seu conhecimento e confira sua pontuação no final. Primeira, qual é o maior osso do esqueleto humano? E o menor? O maior é o fêmur, que está localizado na coxa. E o menor é o estribo, que está dentro do ouvido. Então, na primeira questão, letra A. O fêmur é o maior, o estribo é o menor. 2. Quais dos 5 sentidos continuam funcionando mesmo enquanto dormimos? Letra A. Apenas o olfato e o paladar. Letra B. Só o tato que fica alerta para detectar algum perigo? Ou letra C. Todos, mas ficam com menos percepção. Tudo bem, letra C. Todos. Por quê? Porque todos os sentidos ficam ligados. Só que eles não ficam com aquela agilidade quando a gente está acordado. 3. Quais células do sangue são responsáveis pela defesa do organismo contra doenças? Glóbulos vermelhos? Células nervosas? Glóbulos brancos. Quem são os soldadinhos? Glóbulos brancos. Very good. 4. Quantas vezes o coração bate em média por dia? 70 vezes? 100 mil vezes? 3 milhões de vezes. Ele bate em média 100 mil vezes por dia. 5. Não sentimos dor ao cortar o cabelo porque os fios são protegidos por uma camada elástica. Não temos sensibilidade no couro cabeludo, pode cortar qualquer coisa que a gente não sente. Os fios são formados por células mortas. Letra C. Porque essas células que formam o cabelo estão mortas. 6. Que parte do corpo fica muito ativa enquanto a gente dorme? O estômago, que ronca de fome? Cérebro, que trabalha armazenando informações, a garganta, que produz o ronco. Qual é a parte do corpo que fica bem ativo, bem ligadão? É o nosso cérebro. Muito bem, o cérebro é que fica ligado. 7. Os cientistas acreditam que nosso olfato percebe quantos tipos de cheiro? Mais de 4.000? Pelo menos 3? Mais de 12.000. Nosso olfato sente, isso é o que os cientistas acreditam, mais de 4.000 cheiros, certo? Pode perceber. 8. Quantos ossos o esqueleto adulto tem? 105? 206 ou 300? 206. Oitava, 206.
quantas bactérias os cientistas calculam que vivam em nosso organismo quando estamos bem de saúde? Cerca de 10 bilhões? Mais ou menos 10 ou nenhuma? Os cientistas acreditam que sejam cerca de 10 bilhões se o seu corpo estiver todo legal. Qual é o músculo mais flexível do corpo? A língua, o bíceps ou o estômago? É a nossa língua. É o músculo mais flexível que nós temos no corpo. 11. Por que precisamos transpirar? Respirar, a gente sabe que precisa. Poder ver. Transpirar. Por que a gente transpira? Porque a gente soa. Para refrescar o corpo, para eliminar a água que bebemos durante o dia ou para liberar gás carbônico? Para refrescar o nosso corpo. Que parte do corpo não para de crescer? Os pés, as mãos ou as orelhas? As orelhas não param de crescer. Qual é o maior órgão do corpo humano? Os pulmões, o intestino ou a pele? Claro que é a pele, né? Da cabeça até o pé. Qual é a parte mais dura do corpo? Os ossos, as unhas ou os dentes? Os dentes. É a parte mais dura do nosso corpo, são os nossos dentes. O que acontece com a nossa temperatura no lugar frio? Ela permanece igual? Ela aumenta ou ela diminui? A nossa temperatura permanece igual. Aí de repente é que vai baixando. Aí você vai lá. Respostas. Quanto vale cada resposta? Se você teve de 0 a 5 acertos, parece que você não presta muita atenção ao seu corpo e não se lembra do que aprendeu nas aulas de ciências. É legal saber como o organismo funciona, até para se cuidar melhor. Fique ligado em livros e revistas e entenda o que acontece dentro de você. Se você acertou de 6 a 9, você sabe bastante sobre o assunto, mas pode aprender mais coisas interessantes e assim entender melhor como funciona essa máquina incrível que é o seu corpo. Acredite, você só vai se surpreender, você vai se surpreender. Pesquise, pergunte e fique ligado. De 10 a 15, parabéns, você se liga mesmo nesse assunto. Parece que é bem curioso em saber como as coisas acontecem dentro do seu corpo. Continue prestando atenção, fazendo pesquisas e se informando sobre o tema, pois os cientistas estão sempre fazendo novas descobertas. Vamos para a página 193, a célula, vamos lá, 193, a célula. De acordo com os conhecimentos, vocês responderam isso aqui há pouco tempo, não é possível que já esqueceram. De acordo com os conhecimentos trabalhados no capítulo, que é célula? É a menor unidade viva de um ser vivo. É a menor unidade viva dos seres vivos. Escrevam aí. É a menor unidade viva dos seres vivos. É a menor unidade viva dos seres vivos. Associe as colunas de acordo com as indicações abaixo. 1. Sistema. 2. Órgãos. 3. Organismo. São formados pela união dos tecidos para desempenhar uma determinada função. Quem é que é a união dos tecidos? São os órgãos. Muito bem. São os órgãos. Cada um pode ser visto de maneira independente, mas todos funcionam de maneira integrada no organismo. Sistemas. Muito bem. É o conjunto de todos os sistemas. Organismo. Então ficou 2, 1, 3. 2, 1, 3. Para você responder a terceira, você vai ter que ir lá no seu livro e olhar o que é que diz lá. Definição de membrana celular. Tia, qual é a página que está a resposta no meu livro de ciências? A resposta no seu livro de ciências está na página... Opa, passei demais, volta. Está na página 69. Página 69, membrana celular, o que é que diz lá? Membrana plasmática envolve e protege a célula. Envolve e protege a célula. Citoplasma. Citoplasma armazena substâncias necessárias para a sobrevivência da célula.
A resposta da questão 3, no nosso livro, no nosso caderno de atividade de reforço, está na página 69 do seu livro. Núcleo é a parte responsável pela reprodução da célula. Copia aí. Copia aí que é só pesquisar e responder. Está na página 69 do seu livro. Você há pouco tempo fez a tarefa. Não tem para onde correr. Não tem o que fazer. Cuida. Cuida na fuga. Copia aí que eu estou esperando. Tia, vai, a gente fez a terceira questão e aqui tem um dor de novo. Não liga não que é a quarta questão. Tu sabe que é a quarta. Cuida aí de fazer. Resposta da terceira questão está na página 69 do seu livro. Cuida na vida, cuida na vida. E responde aí, só copiar o que tem lá na página 69. Sobre a membrana, o núcleo e o citoplasma. Quarta questão, que aí tem um 2, né? Observe as células animal e vegetal. Pesquise e indique as partes de sua estrutura. Primeiro é animal, a segunda é vegetal. Vamos lá. Quem é que envolve a célula? Membrana plasmática. Você tem que escrever aí, membrana plasmática. Quem é que fica no meio? O núcleo. Quem é que fica por último? O citoplasma, que é o que vai ficar cuidando, né? Para que esse núcleo... Isso é na primeira célula. Isso é na primeira célula. Na célula animal. Na célula vegetal, quem é o primeiro que está apontando? O núcleo. Núcleo. Primeiro é o núcleo. Responsável pela reprodução. Aí o próximo está apontando para o meio. Quem é o meio? Citoplasma. Citoplasma. E no último não é membrana. Como é vegetal, chamamos de parede celular. Parede celular. Porque é o vegetal, certo? Não é membrana. Parede celular. Parede celular. Hoje foi a nossa aula que nós falamos sobre as células. Fizemos a revisão do nosso livro Atividade de Reforço. Durante toda a semana estaremos utilizando o livro Atividade de Reforço. Façam suas tarefas, façam suas coisas. Alunos que estão remoto, somente remoto, dia 6 vão entregar os trabalhos que estão na sua casa, né? Os trabalhos que foram passados. Dia 6 você vai entregar esses trabalhos, vem pegar as provas que nós iremos fazer, certo? Dia 6 é o dia de entregar o material. Os trabalhos que vocês fizeram em casa, os trabalhos que vocês teriam que ter entregue, tudo bem direitinho. A tia disse que ia marcar o dia,
pois esse dia é 6 de outubro. Vocês vão entregar e vão receber as provas, ok? Os que estão vindo para a escola, a gente está fazendo todo dia, então não vem ao caso. Mas vocês que estão somente remoto, dia 6 será o dia de entregar aqueles materiais, aqueles trabalhos. Inclusive o livro de oficina, unidade 3 pronta. O livro de ética, unidade 3 pronta. A tia está falando da parte das matérias que compete à tia e à tia Silvana, certo? Oficina, unidade 3 pronta. Ética, unidade 3 pronta. Trabalho de ética no caderno de ética. Trabalho de ciências no caderno de ciências. Então, tudo isso você deverá entregar. Depois a tia Cintia e a tia Rosa vão dizer a parte delas. Mas essa é a parte que compete à tia Silvana e à tia Roberta. Certo? Mais o livro de reforço com as tarefas feitas. Então, fiquem ligados, preste atenção que tudo vai dando certo. Não posso apagar a lousa. Ok? Que Deus nos abençoe e nos proteja mais este dia. Que Deus abençoe o coração de cada um. Beijos. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.